3 pilares da educação. O que isso significa? São as bases que vão sustentar a mesa, lembra do exemplo da mesa, da educação do seu filho. O primeiro pilar da educação é conexão. O segundo pilar da educação é paciência e autocontrole. E o terceiro pilar da educação são as ferramentas de educação. Eu vou te explicar como cada um desses funciona. A criança, para ela te ouvir, para ela te dar atenção, para ela querer estar na sua presença e querer te obedecer, ela precisa ter conexão com você. O que isso significa? Que ela precisa ter vínculo emocional contigo, que ela precisa estar conectada emocionalmente, psicologicamente com você. As crianças querem estar, elas se importam e elas querem ouvir aqueles adultos com quem elas têm conexão. Então essa é a base da base da base da base para educar. Se você não tem conexão com o seu filho, você não consegue educá-lo. Ah, mas eu sou a mãe, não tem como eu não ter conexão. Tem sim. O fato de você ser a mãe do seu filho, a mãe biológica do seu filho, significa única e exclusivamente que vocês dividem material genético. Mas a conexão não vem do vínculo sanguíneo. Se conexão só viesse do vínculo sanguíneo, as mães de filhos adotivos não conseguiriam educar e amar essas crianças. Se conexão só existisse através de vínculo sanguíneo, as pessoas nunca namorariam e nunca casariam, porque elas namoram e elas casam, geralmente, né? Quando não é caso de incesto, mas geralmente elas casam com pessoas de sangue diferente, é uma pessoa aleatória que você conhece na vida. Então, conexão não tem nada a ver com vínculo sanguíneo. Como que a gente estabelece conexão? Passando tempo de qualidade junto. Vale muito mais a pena você passar só 30 minutos com a criança, mas 30 minutos de sossego, no sentido de que vocês vão trocar afetos, vocês vão trocar olho no olho, vocês vão se tratar com gentileza e carinho, do que ficar 24 horas grudada na criança, gritando com ela. Então não é o tempo que você passa com seu filho, é a qualidade do tempo que você passa com ele. Não é dando banho na criança, mexendo no celular. É dando banho na criança, olhando para a criança, conversando com a criança, ouvindo a criança. O que essa criança tem para dizer? Como que foi o dia dessa criança? É estando presente de corpo e alma. Não é jantar com a criança e você no tablet, você com a cabeça no trabalho, e a criança falando sozinha e você não é, tá, pois é, ah, filho, que lindo. Não é no automático, é presença, é olho no olho, é você ouvindo de verdade, ouvindo com a intenção de escutar. Conhece essa frase? O segundo pilar da educação é você conseguir ter paciência e autocontrole. Porque você só consegue não gritar, você só consegue não berrar, você só consegue não se descabelar com a criança se você tiver paciência e autocontrole. E a paciência é um músculo que a gente treina. Por mais que você fale, Yesca, mas eu não tenho muita paciência com meu filho, como é que eu faço? Treina. Você treina porque ela é um músculo que cresce. Igual ir para academia e malhar a barriga. Só que dói menos, porque malhar a barriga dói bastante. Como que você treina essa paciência? Nas pequenas coisas do dia a dia. Você não vai treinar essa paciência no momento em que teu filho estiver chilicando na fila do mercado porque você não quis comprar bala para ele. Não é nesse momento, porque esse momento é muito intenso. Jogo é jogo, treino é treino, sabe assim? Então você vai treinar em casa, quando a criança joga a bola e você se estressa. Nesse momento que você se estressou com uma coisa pequena, que foi com a bola que a criança jogou, é esse momento que você tem que repetir para você mesma que se estressar não vai te levar a lugar nenhum, porque não vai mesmo. Se você gritar, se você berrar, você vai estar prejudicando o emocional, o psicológico, como eu falei antes, e não vai estar resolvendo o problema. E você não vai estar dizendo para essa criança por que ela não pode jogar a bola ali de fato. Então, isso não vale a pena, esse desgaste. É nas pequenas coisas do dia a dia, então, que você treina a sua paciência, que você respira fundo, que você trata a criança com carinho, que você aplica as ferramentas de educação, para no momento em que você estiver em campo com a criança no supermercado, um monte de gente te olhando, a bala no chão e a criança se esgoelando, você saber como lidar, você saber como fazer. E o terceiro pilar é você ter as ferramentas. Porque você já gerou conexão, você tem paciência, tá, mas e aí, o que eu faço na hora em que a criança tá dando aquela birra homérica no chão do mercado? Se você não sabe o que você faz no momento em que a criança tá dando chilique no chão do mercado, significa que está te faltando ferramenta. Por que está te faltando ferramenta? Porque, via de regra, a gente conhece só 4. A gente conhece bater, a gente conhece gritar, a gente conhece ameaçar e a gente conhece conversar. Todo mundo conhece essas 4 ferramentas. Só que se você tira o bater, o gritar e o ameaçar, que são as ferramentas ruins, só fica o conversar. E conversar não vai funcionar 100% do tempo. Simplesmente não vai. Você não vai conseguir resolver todos os problemas da sua vida conversando. Assim como você não consegue comer todas as alimentações do seu dia somente maçã. Maçã é uma fruta. Se você tentar comer maçã pro resto da sua vida, não vai dar certo. Se você tentar educar o seu filho por toda a vida dele apenas conversando, também não vai dar certo. Então, quando você não sabe o que fazer com as determinadas situações que te acontecem no seu dia a dia, é porque está faltando ferramenta. Agora você entendeu quais são os pilares da educação. Conexão,
paciência, autocontrole e as ferramentas. As ferramentas é aquilo que você aplica na prática. Beleza, tá gritando aqui do meu lado, o que que eu faço? Aí é o momento de você colocar na prática. Recentemente eu escrevi um e-book com 16 ferramentas práticas de como lidar com o mau comportamento da criança. Só no meu e-book, que é gratuito, eu forneci 16 ferramentas. Existem só essas? Não, existem muitas e muitas e muitas e muitas outras. Eu trouxe nesse e-book essas 16. As 16 que estão lá são particularmente as minhas favoritas. Elas são as mais fáceis de aplicar e elas são as que mais dão resultado. Mas existem muitas outras que não passam por bater, por gritar e ameaçar, porque esse tipo de ferramenta eu não aplico e eu também não ensino e pouco menos incentivo por tudo que eu já te expliquei antes. Depois que você entende quais são os pilares da educação, você precisa entender como é que funciona a natureza da criança. Porque é aqui que a gente vai chegar na questão da obediência. Como fazer a criança obedecer tendo prazer em obedecer. Você consegue isso quando você entende a natureza da criança. Por que eu estou te falando isso? Porque não adianta você comprar um peixe e querer que o peixe escale uma árvore. O peixe nunca vai escalar uma árvore. Não faz parte da natureza dele. Mas se você quiser que o peixe nade, ele vai nadar feliz, ele vai nadar satisfeito, ele vai aprender a nadar cada vez melhor. Quanto maior for o aquário dele, melhor será a vida desse peixe. Então, são as habilidades do peixe que estão em questão. E são as habilidades da criança que estão em questão quando eu falo de obediência. E eu vou te explicar como é que isso funciona. A criança, ela tem a própria natureza de crescimento. E essa natureza de crescimento diz para a criança instintivamente como que ela pode fazer para se desenvolver, como que ela pode fazer para crescer. Então, como que funciona isso? A criança, o bebezinho, com 9 meses, ele está desenvolvendo o movimento de pinça, que é esse movimento aqui, de fazer isso aqui com o dedo. O recém-nascido não sabe fazer. É o bebê com 9, 10 meses, às vezes 8, que começa a desenvolver. E para desenvolver esse movimento aqui, ele precisa pegar coisas pequenas, porque esse movimento a gente só usa para pegar coisas pequenas. Então, é aquela sujeirinha no chão que a criança vai pegar com o dedinho e vai direto para a boca, né, a sujeira. Então, quando você vê um bebezinho pegando migalhinhas no chão, sujeirinhas no chão, ele está treinando o movimento de pinça. E como é que o bebê sabe que ele tem que treinar o movimento de pinça? Vem num aplicativo instalado no cérebro dele. A criança já nasce com o aplicativo do desenvolvimento instalado. Ela sabe que aos 9 meses ela precisa começar a ensaiar o movimento de pinça, porque ela precisa dar uma função para o polegar dela, né? O polegar é o que possibilita o movimento de pinça, que é o que faz com que a gente tenha tantas habilidades manuais quanto a gente tem. Se nós não tivéssemos os polegares, a nossa sociedade sequer estaria no patamar que está hoje, para você entender a importância disso. Então a criança sabe. A criança de 6 meses, ela começa a querer ficar sentada. Você deita o bebê de 6 meses, ele se esguela de chorar. Parece que está matando. Por quê? Porque ele não quer ficar deitado. Ele está te dizendo, olha, eu não quero. Porque ele quer ficar sentado. Porque o bebê sabe que ele precisa fortalecer a coluna. Porque ele sabe que ele tem que sentar para depois ele engatinhar, para depois ele levantar, para depois ele sair andando. Porque ele é bípede. Ele anda sobre 2 pés. Ele não sabe fazer isso ainda, mas ele vai aprender. Quando eles crescem mais um pouquinho, aí as demandas vão mudando. A criança de 3, 4 anos, ela começa a entrar na demanda de movimento. Ela precisa começar a se mexer. Ela precisa começar a escalar. Ela precisa começar a subir na coisa. E é o momento que o pirralho vai começar a pular no teu sofá, escalar na tua estante, se pendurar na sua cortina. Você vai acordar de manhã, o menino vai estar em cima da mesa. Ele tá ali porque ele é terrível, porque ele é a pior criança do mundo? Não, ele tá ali porque ele precisa se mexer. O cérebro inconsciente dele tá dizendo, vamos, põe esses músculos para ação, meu filho, que senão atrofia. Se você não usa, atrofia. Então ele precisa se mexer. Quando você vê a criança pulando de cadeira em cadeira, ela não está fazendo isso para te desafiar. Ela não está fazendo isso porque ela quer te ver nervosa. Ela está fazendo isso porque o cérebro inconsciente dela está dizendo que ela precisa se desenvolver. A criança não acorda às 6h15 da manhã pensando como é que eu vou tirar minha mãe do sério hoje. Isso não existe. Eles acordam e eles querem brincar, eles querem se mexer, eles querem falar, eles querem correr, eles querem pular, porque eles têm muita energia. Precisa pôr essa energia para fora, porque se não põe, não dorme de novo. E precisa se desenvolver, precisa crescer, precisa brincar, precisa cutucar a tomada, porque faz parte do desenvolvimento deles. Se você tem 30, 40, 20 anos, tem 20 anos que você conhece tomada. Teu filho não. É óbvio que ele quer colocar as coisas e tirar. Você já reparou no tamanho do buraquinho que é a tomada? A tomada tem 2 buraquinhos com poucos milímetros de diferença de espaço entre eles. A destreza que a criança precisa ter para tirar o negócio da tomada e enfiar de novo certinho do buraquinho, está treinando nela a coordenação motora fina. Ela descobre na casa dela a oportunidade que ela tem de treinar a coordenação motora fina. E quando ela está fazendo isso, acertando o buraquinho pequenininho da tomada, o cérebro dela está se desenvolvendo. O cérebro dela está crescendo como uma criança normal, como uma criança saudável. E aí chega o adulto, na melhor das intenções, e fala, menino, tira a mão dessa tomada. Não pode.
Não pode, não pode. E a criança, ela começa a entrar num problema, num dilema, que é o seguinte. Ao mesmo tempo que ela quer se desenvolver, ela quer desenvolver coordenação motora fina, ela também quer obedecer você. Porque a criança te ama e a criança quer ser aceita por você, ela quer estar na sua companhia, ela quer que você goste dela. Eles querem e eles precisam disso. Por que a criança precisa disso? Porque se você não gostar dela, quem é que vai cuidar dela? A criança não sabe se alimentar sozinha, a criança não trabalha, a criança não tem poder aquisitivo, a criança não entende do mundo. É óbvio que ela quer que você goste dela, é óbvio que ela busca a sua aceitação. Se você não gostar dela, quem é que cria? A própria natureza biológica da criança diz que ela tem que fazer você gostar dela.